Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer essa pinturinha hoje? Eu vou começar aqui, olha, fazendo logo essa parte, né, abaixo da nossa rosinha. É mais uma capinha de almofada, a última peça da minha capinha, do meu conjuntinho de capinhas de almofadas, tá? Eu peguei agora aqui cinza ônix e vou começar a fazer, né, esse esfumaçado, essa sombra aí atrás. Eu não vou dar a volta na minha rosinha, vou fazer nessa parte de baixo, tá? Na região onde se encontra o caule e a folha, essa folha da esquerda, eu vou pintando mesmo o meu tecido. Conforme eu vou me afastando aí para a parte de fora, né, para a borda da minha almofadinha, eu vou esfumaçando essa tonalidade. Para esse esfumaçado, você tem duas opções. Você pode fazer uma base aí, nessa região de fundo, que você vai trabalhar com incolor, e depois fazer esse fundo em cima. Ou você pode até fazer ele totalmente e depois dar uma borrifadinha de água, né? Quando você terminar, você borrifa um pouquinho de água nessas laterais. E passa bastante o pincel para fazer essa sujeirinha de tinta se grudar muito bem ao seu tecido. Essas capinhas de almofada, principalmente essas que estou pintando, é um algodão cru, bem grosso. E assim, se eu não fizer isso, se eu não umedecer de alguma forma um pouco esse fundo, esse tecido para segurar esse esfumaçado de tinta que estou fazendo aí em cima, ele vai se apagar. Depois eu lavando vai sair. Então, eu preciso, de alguma forma, ter esse tecido já úmido para passar esse esfumaçado de tinta aí em cima, tá certo? Olha só onde eu estou passando o cinza ônix. Se você quiser, você pode estar usando aí um verde bandeira, um verde pinheiro, algum verde que você goste, tá? Mais escurinho mesmo para essa região aí embaixo. Vou pintando mesmo essa parte central. E olha o em volta, né, que vai ficando já esfumaçado. Vou sumindo essa tinta em cima do meu tecido. Essa lateral aí eu não vou crescer muito. Vou fazer esse outro lado também. Encostando na folha e na flor, eu pinto e esfumaço para o lado de fora, para a região de fora. Eu vou puxando o meu pincel assim bem longe. Enquanto ele tem tinta, eu estou pintando, estou passando ele na região que eu quero escuro. Quando a tinta vai acabando, só tá sujinho o meu pincel, é que eu venho fazendo, ó, esse trabalhinho aí para o lado de fora, para eu ganhar só uma sujeirinha em cima do meu tecido. Aquilo que eu chamo de esfumaçado. Veja que eu já fiz uma grande parte aí nessa região de baixo. E eu não vou crescer muito mais que isso, tá? Só estou arrumando aí, mas pelo menos esse cinza ônix, ele ficará restrito a essa parte. Eu tô, gente, levantando um pouquinho a capa de almofada para fazer o esfumaçado, nada demais. É porque a minha taubinha ela é pequenininha. E se eu não levantar o tecido para esfumaçar, ela vai ficar marcada, vai ficar um risco, por isso que eu tô levantando, viu? Olha só, tô borrifando um pouquinho de água nesse esfumaçado fininho aí do lado de fora, assim, bem clarinho. E aí eu vou passando o meu pincel, passando e passando, para que essa sujeirinha, ela penetre mesmo nas fibras do tecido. Eu preciso que isso aconteça. Ela se grude mesmo o meu tecido, para depois eu lavando, né, não acabar sumindo. Porque realmente, quando a gente vai lavando e lavando, vai saindo dos pelinhos, fica muito superficial, e vai saindo dos pelinhos do tecido e apaga. Essa região de dentro, eu deixo bem escurinha. Algumas pessoas têm uma grande dificuldade em fazer esse trabalhinho, esse fundo, né? Com esse esfumaçado, mas pega um pincel grande, pincel 18, 20, que vai ajudar bastante você a fazer isso aí, tá? Ali eu vou só jogar o resto da sujeirinha de pincel.
pouquinho de água para que se grude mesmo ao tecido. Prenda aí, não saia depois. Até porque é só uma sujeirinha. Se o tecido não tiver úmido, vai soltar, vai sair, tá? Pronto. Eu vou pegar o verde pântano ou verde oliva escuro, né? Um verde bem escuro. O que é o verde oliva escuro? É uma misturinha de 2 porções de verde oliva e uma de preto. Se você não tem o verde pântano, você pode estar fazendo isso. Se você tem verde pântano, aí você usa ele mesmo, tá certo? Eu vou colocando aí nessa parte, ó. Nessa parte bem profunda, bem adentro, bem encostadinha aí no meu desenho. E eu estou usando verde oliva escuro hoje. Para essa região, estou usando verde oliva escuro. O verde pântano vou usar na folha, mas não tem problema não, porque mesmo que encoste, a gente vai conseguir ver a separação bem marcadinha das folhas. Não vai se emendar nada não, tá? Veja os pontos onde eu estou distribuindo um pouquinho do verde oliva escuro. Só essas partes, essas quininhas mais adentro. Não vou dar a volta no meu desenho inteiro. E o nosso trabalho, né, o nosso trabalho de fundo, será apenas isso, viu? Eu não vou colocar muitos detalhes. Se depois você quiser colocar umas flores e batidinhas, algumas coisas assim, enfeitando, complementando mais, aí fica bem a seu gosto, mas o meu eu vou deixar bem simples. Eu vou preencher agora, olha, tudo com verde kiwi. Olha só os cabinhos, as folhinhas, tudo. E vou utilizar o verde pântano para trazer as sombras necessárias, as ideias de separação de nervuras. Vamos fazer bem prático mesmo essa pinturinha, tá certo? Você vai observando aí onde eu estou distribuindo esse tom tão escuro, né, que é o verde pântano. E até então, nós usamos o cinza ônix, usamos o verde oliva escuro, o verde kiwi e estamos usando agora o verde pântano. Eu vou fazer uma sombra, né, embaixo, ó, dessas regiões onde a folhinha vai se escondendo atrás da flor, atrás do cabinho. Todas essas regiões assim a gente precisa escurecer. A gente dá uma sombra para eles. Aí, eu parti minha folhinha ao meio, ou seja, eu já fiz uma ideia de nervura principal, o espaço onde passa a nervura principal. Na outra também eu fiz. E vamos, a gente pode ir marcando, né, assim mais forte e daí tirando as nervuras auxiliares. As auxiliares, claro que elas não vão ficar dessa forma assim tão riscadas. Eu vou também esfumaçar um pouco. Estou marcando para você ver, né, os lugares onde serão distribuídas. E agora, tira o excesso de tinta que tiver no seu pincel e vamos esfumaçar essas nervurinhas que nós colocamos aí. A gente precisa ter uma marquinha, um sombreado que dê uma ideia de uma profundidade, mas não necessariamente esses riscos assim tão fortes. E eu vou fazer esse esfumaçado para todas as minhas nervurinhas que coloquei aí. Nessa hora, você pode estar fazendo uso de pincel número 8, 10, 12. Eu tô usando um 14, tá? Mas é que o meu pincel, ele tá muito velhinho, muito acabadinho, viu? Minha folha é grande. A sugestão para você estar imprimindo aí essa flor é, no mínimo, uma folha A3. Pode imprimir até maior que isso, viu? Ou do tamanho de sua necessidade. Você pode imprimir pequeno ou maior que isso.
Aí você vê o tecido que você tem, que você queira pintar ela, então você vai e imprime no tamanho correspondente. Eu estou pegando um pouquinho mais de verde kiwi e acentuando mais aquela região, assim, mais afora. Olha, essa região que já está mais clarinha, é como se eu estivesse trazendo luminosidade para cima da minha folhinha, viu? Aí eu deixo mais marcados os pontos de sombra aí dessas separações de nervuras. A minha folha, ela ficará hoje assim mais aguadinha mesmo, verde mais clarinho. Vamos trazendo ideias de guias de cores de folhas para vocês. Por sinal, tem vários tons de folhas. Eu busco, não é que eu pinte toda folha, eu pinto diferente, mas eu busco fazer um guia, vários guias, para que vocês possam, de repente, estar com um probleminha aí com não saber que cor pintar, uma folhinha, e ache alguma que sirva, que ajude. Aí eu vou colocando as luminosidades também, pra gente finalizar as folhinhas. Mas olha que temos ainda os nossos cabinhos pra gente trabalhar um pouquinho, né? Se você quiser, pode trazer também um pouco de branco aí para as folhinhas, mas só se você quiser. Eu vou deixar as minhas dessa forma e já vou colocando aí, olha, um pouco de verde pântano para os meus cabinhos, trazendo umas sombras para ele. Ou eles, né, são dois. Ao todo, né, o meu conjuntinho, ele é de 5 peças e essa é a nossa última rosinha. Lá no final, eu mostro para vocês, né, as demais como ficaram. Mas para todo caso, a pintura do conjunto inteiro está disponível para vocês, viram? Aí eu tô só arrumando um pouquinho essa profundidade que tem na minha folhinha. Você vai olhando, né? Você termina a sua pintura e você vai olhando e vai colocando um pouco mais de sombra ou de luz, aquilo que você achar que tá pedindo, que tá precisando. Vai dando uma arrumadinha. Bom, gente, vou escolher agora então uma cor, né, pra gente fazer a pintura da nossa florzinha. Eu vou misturar aí as minhas tintas, misturar bem, pra gente tirar aí um tom. Deixa eu fazer assim por baixo, porque aí ela vai misturar melhor. Pra gente escolher aí um tom, que será a cor, né, da nossa rosinha hoje. Eu costumo tirar lá de baixo, colocar em minha mão e buscar uma tinta lá embaixo, pra gente ver que cor que vamos pintar hoje. E veio vermelho Natal. Já temos rosa vermelha, tá? Mas a outra que eu pintei foi o vermelho escarlate, que é um vermelho escuro. Esse é o vermelho Natal, ele é bem clarinho, ele é mais clarinho. Então, vamos lá. Separei aí o branco, separei aí o amarelo pele e o vinho para nossas sombras. Eu vou encher, vou logo começar preenchendo aí isso tudo com o meu vermelho Natal. Tudo, tudo, tudo. Essa rosa não tem muitas pétalas. E eu vou preencher essa aqui, aí que é enorme, né? Com esse vermelho. Agora, eu vou passando o amarelo pele. Olha os pontos onde eu vou distribuindo essas tonalidades, viu? Com o amarelo pele, eu vou fazer aqui um meu círculo aí, né? Um desenho aí em cima, como um meio círculo. O amarelo pele, ele tem bastante branco, então ele vai deixar assim essa tonalidade mais clarinha. E ele é uma boa opção pra gente estar colocando luminosidade no tom vermelho. Eu gosto, pelo menos eu gosto bastante. Aí eu vou colocar por essa pontinha aí também. Essas partes que estão assim, ó,
essas pontinhas, eu vou sair colocando em todas elas, viu? Usando aí um pincel número 14, pode ser um pincel 16, tudo depende do tamanho do seu risco. O número do pincel é muito relativo. Esse meu desenho, ele é um pouquinho maior, né, que uma folha A3. Olha só, vou distribuindo ainda mais aí. Por enquanto, só nossa luz, né? Não tem brilho, é só clareando mesmo, deixando pontos de luz para a nossa rosinha. Emenda bem essas tintas, não precisa deixar excesso, viu? Vai colocando e vai emendando. Agora, eu vou pegar a nossa sombra. A nossa sombra para esse vermelho hoje, né, é o vinho. Eu digo assim, para esse vermelho hoje, porque o vinho não é a única sombra que a gente pode ter para a flor vermelha. Você pode estar usando aí preto, por exemplo, é uma boa opção. Ainda pode estar usando berinjela, enfim, uma cor escura, você pode estar utilizando aí. Na falta de tudo, terra queimada, o rústico, o sépia. Olha os pontos onde eu vou escurecer. Essa parte aí central eu preciso escurecer bastante, principalmente por conta dessa luminosidade aí, que tem esse risquinho aí, meio círculo, né? Ele pede que tenha uma sombra maior para essa parte aí de dentro. Então, a gente vai ter que puxar uma porçãozinha maior de vinho aí, tá? Vá pegando aos pouquinhos. Veja que eu não levo, né, um monte de tinta de vez e já faço todo o trabalho e vou embora. Eu vou fazendo aos pouquinhos. É mesmo, né, aquele joguinho de paciência. Você vai pegando pouquinho, pouquinho vai levando e vai observando se já tá bom, se já tá do seu agrado, tá? Se você quiser que fique um pouco mais escuro, você coloca. Se você tá assim inseguro, não sei se quero mais ou menos, então deixa quieto. Vai pintando sua flor lá no final, aí você olha se você quer colocar um pouco mais de sombra ou se você quer colocar um pouco mais de luz. Quando o conjunto está pronto, assim, o conjunto de pétalas, né, que eu falo, estão pintados, então a gente tem uma noção maior daquilo que a gente precisa ou quer, que a gente gosta mais, né? O mais clarinho, o mais escuro. E olha só, aí eu já brinquei bastante, né? Com a minha pétalazinha até, e ela já tem bons detalhes. Mas eu vou colocar um toquezinho de branco, só é branco que estou colocando aí agora. Vou aproveitar que a minha rosinha hoje é um vermelho mais clarinho e vou deixar também assim os tons mais suaves. Quando a gente pega um vermelho mais escuro para pintar uma rosinha, aí a gente pode abusar mais. É bom até que a gente abuse mais dos tons mais escurinhos, do vinho, do preto, enfim. Eu estou acentuando a luminosidade dessas pontinhas. Você vai levando principalmente, né, quando se trata do branco, bem pouquinho, tá? Para não colocar branco demais. O vermelho não cabe muito branco. Eu vou preencher com o vermelho natal aí toda essa pétalazinha, olha. E já vou para o amarelo pele, pra gente fazer a luminosidade. Começar a dar luz para nossa pétalazinha. Só tenho que começar com o amarelo pele? Não, você pode começar com a sombra também. Você pode colocar tudo de sombra, né, do seu vinho. E depois você sai colocando suas luzes. É bem opcional, bem tranquilo. A pintura, assim, dessas flores. Eu costumo colocar elas, assim, com pouquinha pétala, poucas pétalas, porque as pessoas têm uma certa dificuldade em pintar rosa. Muita gente tem dificuldade com rosas. Quanto mais pétalas, mais difícil. Então, na hora de você começar, ou de você
sentir dificuldade com rosas na hora de você pintar, procurar um desenho para pintar, procura aqueles que têm menos pétalas, tá? E procura também esse tipo de rosa que tem as pétalas assim, bem separadinhas, onde começa, onde termina, tudo bem riscadinho, porque aí você pode estar pintando uma porçãozinha por vez. Quando é aquela rosa que tem aqueles desenhos assim soltos, que você tem que encher a rosa inteira para detalhar tudo de uma vez, elas são um pouquinho mais difíceis. Até parece mais fácil, mas acredite, as rosas mais fáceis que tem de serem pintadas são essas que tem os desenhos, ou as pétalazinhas assim, bem separadas, bem determinadas, onde começa, onde termina, tudo partidinho. Olha só os pontos onde eu distribuí, né, esse amarelo pele. Agora eu vou pegar o vinho e vou sair colocando nossas sombras. Nós temos essa curvatura aí bem marcadinha. Eu vou começar a escurecer nessa região, pra gente intensificar essa curvatura. Tem essa separação aí muito marcada, por sinal tem até o risquinho, né, no nosso desenho. A parte de dentro eu vou deixar o vinho bem marcado para essa região, viu? Olha só o quanto eu vou colocando de vinho e onde. Vou levando de pouquinho, mas eu vou levando várias vezes. Fiz primeiro a sombra, né, do encontro entre as pétalas e agora eu vou trazer aí um pouco para fora essa sombra. Não vou vir muito para a borda. Vou deixando aí mais para a região de dentro. Lá no final, nós vamos olhar um todo e se houver necessidade de uma profundidade maior, aí nós vamos ter que usar o preto, tá bom? Mas para já, eu vou fazendo uso aí do vinho. Veja que também ficou uma sombra mais esférica, bem marcada nessa parte aí de dentro. Agora eu vou distribuir branco para essa região que já estava mais clara. Olha os pontos onde eu vou distribuir esse branco. Não precisa colocar em toda a região, né? Para todo lado, não precisa. Vou colocar também aí para essa dobrinha, essa curvatura, sai aproveitando essas curvinhas assim das pétalas, pra gente colocar uma luz, pra gente brincar um pouquinho, né? Com os tons em nossas pétalazinhas. É bom que a gente aproveite um pouco isso aí. Olha só, essa curvatura é bem mais marcada, também vou deixar bem mais clarinha. Os lugares onde eu coloquei o amarelo pele, né? Depois eu volto intensificando a luz de algumas partes com o branco. Bom, gente, agora vamos pintar essa outra aí que é enorme também, olha só. Eu vou preencher tudo isso com vermelho natal pra gente detalhar um pouquinho, viu? Vamos lá com o amarelo pele inicialmente, vou continuar começando com ele. Olha os pontos onde eu vou distribuindo esse amarelo pele. Isso aí é um pincel número 18, bem cortado e lixado, viu? Assim, bem velhinho ele. Mais lixado pelo uso do que por lixinha mesmo. Eu vou colocando aí e puxando essa luz, trazendo ela para dentro. Não vou crescer demais, né? Porque eu preciso deixar espaço de sombra também. Fica mais para as bordas essas luminosidades. É importante que você vá emendando bem os tons. Não precisa deixar a tinta solta aí em cima. Tem algumas pinturas que sim, principalmente as aquareladas, né? Que eu costumo chamar de aquareladas.
eu vou deixando a tinta muito solta sobre o meu tecido, mas não é o caso hoje. Vou colocando aí por toda essa borda. Tem esses pontinhos mais adentro que a gente pode aproveitar para colocar uma sombra, brincar literalmente um pouquinho, né? Quando você for pintar uma rosinha assim, essas rosinhas que tem essas pétalas assim tão separadas, aí você faz a base e vai olhando as laterais dela para você ir brincando um pouquinho com essas tonalidades, tá? Quanto mais detalhezinhos você colocar, assim, sombra e luz em volta, mais bonitinho vai ficar. Agora, vamos para nossa sombra, o vinho. E precisa mesmo de uma boa quantidade de vinho, porque, olha só, essa região é que tá voltada para o centro da nossa rosinha, é a parte onde ela vai se prender, né, ao cabinho da rosa. E é a região que ela vai lá para dentro e não tem luminosidade. A luminosidade está vindo de fora e, claro, vai estar clareando mais essa parte que está mais afora. Quem está mais adentro vai ganhar sombra. Veja que até então eu estava trabalhando com o amarelo pele e agora que eu vim para o vinho, eu já vou brincando um pouquinho com essa parte de fora, olha só. Aquela região que está mais curvadinha para dentro, eu vou escurecendo um pouco. Vou levando pouquinho em pouquinho de tinta. Eu acho importante repetir isso, porque quando a gente leva muita tinta, às vezes a gente tem um probleminha aí, tá? Fica muito escuro, fica sobrando tinta para todo lado, então a gente acaba tendo dificuldades. É melhor ir levando aos pouquinhos. O trabalho ele é grande, você vai espalhando aí por toda essa região, essas tintas, unindo-as bem. Não deixe tinta solta, de qualquer forma, como se tivesse caído aí em cima, não. Veja que já tem uma boa luz, mas ainda falta a gente colocar um pouco de branco, intensificar algumas partes. A luminosidade de algumas partes. Olha só o branco, né, onde eu vou distribuir ele. Na verdade, essas pinturas, assim, elas são muito de questão de observação. O vídeo, ele ajuda muito, né? Você vai olhando, vai vendo onde eu vou colocando cada tom. E se baseando, mais ou menos, até onde eu estou puxando aquela determinada tonalidade. Veja que eu não cresço demais. Em algumas partes, em outras, eu deixo até bem mais alongado. O branco, né, no caso, que estamos usando aí. Essa pétala também é enorme, vou pintar ela inteira, de uma só vez. Olha, gente, eu comecei colocando aí o amarelo pele. Perdi um pedacinho aí do vídeo dessa parte, mas eu vou recolocar novamente, ó, pra você ver. Simplesmente fui pegando porçãozinha dele, como eu vou fazendo pouquinho em pouquinho, e sair colocando por essa bordinha, mas ainda vai vir um branco aí. Vamos modificar bastante ainda, amarelo pele vai levar mais, enfim. O mais importante é essa curvatura que tem aí em cima, porque ela faz uma junção, né? Dessa parte da frente dessa pétala com a parte que tá aparecendo lá atrás. Ela une essas duas partes. Afinal, é uma única pétala. Vou espalhando nessa região alta esse amarelo pele. Vou puxando ele para baixo.
Essas quininhas, esses cantinhos, eu gosto de brincar bastante com eles. Às vezes escurecendo, às vezes clareando. E observa que a gente já tá ganhando boa luminosidade para nossa pétalazinha. Essa região central aí tá ficando escura. As laterais estão ficando já com boa luz. E que eu não levo a tinta de uma única vez. Vou levando aos pouquinhos. E a gente vai, não é, fazendo essa luminosidade e vai aparecendo direitinho. Olha só aí embaixo, essa parte mais esférica que eu tô colocando aí, né, uma boa porção do amarelo pele e unindo a esse vermelho Natal. Mas é uma região que não cabe muita luz, tá certo? Porque ela tá aí, ó, com essa dobrinha dessa pétalazinha, ela está se voltando para dentro da rosa. E eu vou começar colocando aí um pouco de vinho. Não preciso também colocar demais, mas eu vou colocar vinho para embaixo dessa dobrinha. Vamos puxando aí, trazendo ele para baixo, não vou crescer demais. Mas a gente já ganha uma boa sombra, tá vendo? Essa parte aí, essa daí a gente precisa escurecer mesmo um pouco mais. Porque ela tá indo lá pra dentro, tá indo pra trás de tudo isso. Então, a gente precisa ter uma sombra mais marcadinha nessa região. Aí, você vai colocando o vinho nessa quina e vai esfumaçando para cima. E nessa hora, essa dobrinha aí de união da parte de lá e de cá da nossa pétalazinha, aí ela fica bem marcada. Olha só como tá marcadinho. Vou colocar mais amarelo pele para essa dobrinha aí, olha. Vou deixar ela bem marcadinha. Essa pontinha, eu gosto até de fazer com o pincel 0. Depois eu dou uma arrumadinha com ele. Olha só onde eu vou passando aí o amarelo pele. Nessa borda, parte de baixo. Já tem que um excesso de tinta aí, já tá ficando assim, sem querer segurar muito. Mas tudo bem. Vamos passando o pincel bem leve, que segura melhor a tinta. Vou pegar o branco e vou acentuar a luminosidade de alguns pontos. Daí, cabe você observar onde serão esses pontos. Essa região, essa parte também em cima. Claro que eu não vou deixar a tinta assim tão solta. Eu vou emendar um pouco, tá? Emendar melhor, né, as tonalidades. Mas serão os pontos assim que levará a quantidade maior de branco. Esses cantinhos aí. Vou trazendo para cá, principalmente essa dobrinha, né, que fica aí voltada pra gente, cá na frente. Ela precisa ter uma luz maior. A parte que você pode mais se perder na pintura, não só de uma rosinha assim, mas de rosas, é a quantidade de tinta que você pode estar trazendo para cima dela, tá? A gente precisa levar pouquinha tinta por vez. Às vezes a pressa, às vezes por estar iniciando na pintura, a gente acaba carregando demais o nosso pincelzinho, levando muita tinta e se perde na hora da mistura das tintas, não é? Então, vai levando pouca tinta, vai com paciência, vai pensando que você está economizando a sua tinta, tá bom? Eu não vou mexer muito mais com essa pétalazinha. Olha só, vou emendar um pouquinho aí, mas eu vou deixar ela assim, bem marcadinha mesmo, viu? Vou colocar aí um pouquinho de branco
nessa região de cima, nessa dobrinha mesmo, marcar um pouquinho mais ela está assim voltada pra gente, tá mais à frente, principalmente a parte de cima, pede mesmo um pouco de branco. Mas não precisa muita coisa mais aí não. Se bem que a gente pode brincar bastante, não é, com essas pétalazinhas. Você pode marcar mais, você pode usar mais tons. Mas eu quero fazer uma pintura mais simplesinha. Agora, eu vou preencher, olha, tudo isso aqui com o vermelho Natal, né? Tudo aqui, ó. E vou voltar pra gente detalhar. Eu vou, então, colocar aqui o amarelo pele, aqui em cima, trazendo por aqui. Uma boa quantidade do amarelo pele. Essa dobrinha aqui, ela é bem marcada. Vem por aqui. Deixa eu passar por aqui também. Vem até aqui em cima. Isso aqui, né, seria a nossa luminosidade. O nosso brilho é o branco, ele vai aparecer aqui também. Deixando bem marcadinho. Pronto. Aqui eu vou marcar só um pouquinho. É uma região de sombra, tá? Então, só vou colocar uma marquinha, mas não vou abusar não, tá bom? Aqui embaixo, nós temos uma sombra muito marcada. E vou marcar um pouquinho, bem leve aqui, ó. Aqui dentro é bem escuro. Vai pegando um pouquinho a tinta aí na quina do seu pincel, vai levando de pouquinho em pouquinho. E vamos espalhando isso aqui. Aqui. Olha só. Agora, eu vou pegar o branco. E vamos colocar em alguns pontos específicos. Aqui. Vamos colocar aqui. Aqui vem para essa parte. E aqui por essa parte. Eu vou perder agora isso por aqui, ó. Deixa eu clarear um pouco mais essa pontinha aqui.
Deixar bem marcadinho. Agora, gente, eu vou preencher, olha, isso aqui. Tudo isso aqui tá com o vermelho Natal. Aliás, né, de vermelho aqui nós só usamos vermelho Natal. Eu vou preencher tudo e volto pra gente detalhar. Aqui, tudo preenchido. Vou pegar aqui o amarelo pele, passar aqui. Aqui, deixar um pouquinho irregular essa borda. E vou trazendo por aqui. Eu vou pegar vinho e vou escurecer um pouco aqui embaixo. Aqui não precisa de muita profundidade, de uma sombra muito marcada, não. Aqui embaixo um pouquinho, mas aqui em cima é tranquilo, viu? Escurece um pouco aqui. E só. Com o branco, eu vou colocar aqui. Olha que eu coloquei uma boa porção, não foi? É assim mesmo. Vou colocar aqui. Vou deixar dessa forma, viu? Essa pétalazinha, ela tá abrindo aqui pra cima. Ela era fechada e, no caso, ela tá agora abrindo essa parte. Vamos, então, preencher isso aqui tudo, todo o restante com o vermelho, pra gente detalhar um pouco. Agora, eu vou pegar vinho, vou logo colocar o vinho aqui, viu? Pra separar melhor, pra gente ter uma visibilidade bem mais definida dos nossos pontos de luminosidade. Aqui é uma região que leva sombra aí nessa parte aqui inteira. Vamos espalhar isso. Aqui a gente não precisa de uma sombra assim tão profunda, tá? Só uma sombra mesmo, não precisa de profundidade não. Deixa eu fazer o acabamento aqui melhor, feito. Depois eu arrumo ele com o pincelzinho zero. Aqui, olha, eu preciso aprofundar um pouco. E aqui embaixo, né, tem uma dobrinha aqui. Ela é suave, mas tem uma dobrinha aqui que eu vou escurecer um pouco embaixo dela. Pra essa região aqui ela ficar mais escurinha. E pra cá vai ficar mais clarinho mesmo. Mas aqui, ó, nós temos uma profundidade bem marcada aqui dentro, ó. Nessa região aqui. Agora, deixa eu pegar o amarelo pele. Vou distribuir ele aqui em cima. Vamos pegando aos pouquinhos. Não pega assim um montão de uma vez, né? Aqui, ó. Pronto. Deixa eu trazer uma sujeirinha de pincel para cá. E agora, eu vou pegar o amarelo pele e vou passar por aqui. Pode deixar irregular,
Vamos aqui, fazendo contorninho assim meio irregular. As bordas, é bom não fazer muito retinho, né? Aqui, ó. Eu vou colocar um pouco de branco também, para deixar essa luminosidade mais marcada. Aqui eu vou colocar bem nessa região aqui de cima. E vou espalhar. Deixar um pouco aqui mais irregular, para não parecer que é algo enrolado. Tá enrolando aqui pra debaixo. Pronto. Um pouquinho de branco aqui, um pouco mais de luminosidade, um pouco mais de volume, né? Deixa eu passar o amarelo pele, que eu não quero muito claro isso aqui também, não. Bom, gente, esse é o resultado, né, da nossa rosinha toda pronta hoje. E as demais, né, que lhes falei, uma foi essa, a outra foi essa outra, fiz tudo diferente, tá? Fiz essa também e a nossa última foi essa aqui. Beijos, pessoal, até uma nova ideia.